Acabei de ler Depois daquele Verão, da escritora Carly Fortune. É a primeira leitura que eu faço dessa escritora e eu achei muito legal. Esse livro conta a história da Persephone e do Sam Florek. Do Sam. É uma história de romance, mas tem ali um pouco de drama. Assim como todas as histórias de romance, não é mesmo? É um pouco previsível o que vai acontecer, mas é uma história muito gostosinha de se ler. Ele não é um livro muito grosso, então você consegue ler ali rápido, tem bastante conversação e a autora ela não fica enrolando na história, então é uma história bem fluida. Conta basicamente tanto uma parte ali da pré-adolescência da Persephone, a adolescência e a parte adulta. Então os capítulos eles vão se revezando entre passado e presente. E aí você vai ali montando o quebra-cabeça e entendendo a história. A Persephone, ela passa muitos e muitos e muitos anos sem voltar para o bairro que os pais dela tinham uma casa no lago. Justamente porque ela cometeu um erro no passado e ela se culpa muito por causa daquilo, mas ela não resolve, então ela fica se punindo durante anos até que o colega dela liga pra avisar que a mãe do Sam, que era o seu melhor amigo na infância, ali na juventude, e foi o seu primeiro amor, faleceu e ela precisa, né, se ela quiser, ir ao funeral da mãe dele. Ela sente que ela tem que ir porque ela deve isso a eles, né? Até porque na adolescência ela sumiu e não deu mais notícias de vida pra nenhum deles. E como ela convivia muito com Sam, toda vez que ela ia pro lago, ela também tinha contato com a mãe dele, então tinha ali um afeto, um carinho e uma consideração por essa mulher. Quando ela volta, que ela já estava há muitos anos sem conversar com Sam, é bem perceptível que os dois têm uma química ali muito forte e tem uma história mal resolvida. Gente, não tem mais como eu falar muito sem dar spoilers, porque como eu falei pra vocês, é uma história muito fluida e ela é muito rápida. Mas as lições que a gente pode tirar desse livro é o amadurecimento, ele é necessário para que as pessoas aprendam a resolver as coisas que acontecem na vida. Que nem a Persephone poderia ter tido uma conversa há muitos anos com o Sam e ter esclarecido o erro que ela cometeu e coisas que aconteceram no passado, e também o Sam poderia ter amadurecido de certa forma e ter conversado com ela sobre outras coisas. Uma das coisas mais perceptíveis é que, assim, os dois, eles são bem diferentes. Óbvio, homem e mulher, eles já são muito diferentes, né? Nós somos seres muito diferentes. Mas é uma história para você entender que não é porque você tem um sentimento pela pessoa e a pessoa tem um sentimento por você, de que tudo isso resolve qualquer problema. O óbvio precisa ser dito. Vocês vão entender quando vocês lerem e perceber umas atitudes do Sam, porque na cabeça dele é do tipo, ah, a gente já se gosta, então tá tudo bem. Ela vai me esperar, não tem por que se preocupar, não tem por que ter pressa. E não é bem assim que acontecem as coisas. O óbvio precisa ser dito. Se você gosta de uma pessoa, você precisa dizer pra ela que você gosta dela.